Para falar mais sobre a reforma da Previdência, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, nessa edição aqui de sábado de Carnaval do Jornal da Manhã, advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestre em Direito Previdenciário pela PUC aqui de São Paulo, Cristiane Grano Raik. Doutora, como vai? Bom dia, obrigado por estar aqui na Jovem Pan, mesmo no Carnaval. Eu que agradeço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, primeiro falando sobre, claro que tem todo um componente político, a gente vai falar mais das questões técnicas, mas a Previdência já foi divulgada, já foi enviada para a Câmara dos Deputados, mas o presidente falar que pode alterar um ponto vital, que é o tempo da aposentadoria, o tempo de trabalho das mulheres, por exemplo, isso desestabiliza um pouco a questão e a discussão? Eu creio que sim, né? É evidente que a PEC deve ter algumas gorduras aqui para serem queimadas, normal, né? né? É normal que tenha, até para ter instrumento de negociação. Mas a partir do momento em que a gente nem começou a discutir isso lá no Congresso, as questões já serem assim colocadas como absolutamente passíveis de serem retiradas ou modificadas, eu acho que deve desagradar, sobretudo, a equipe técnica, né, que fez esse trabalho. É verdade. Bom, quem está nos acompanhando também por imagens, se você quiser mandar perguntas para a doutora, estou aqui com o Twitter da Jovem Pan aberto, Jovem Pan News. É só marcar o nosso Twitter e mandar as perguntas para a doutora. Doutora, em linhas gerais, a senhora acha que a reforma é uma reforma dura, é uma reforma que, por todo esse conteúdo, é uma reforma necessária para resolver de vez essa questão dos problemas das contas públicas do país? É uma reforma que vai ajudar a resolver, apesar de toda a impopularidade? Eu acho que é necessária, Tiago. Veja só, né? A gente tem a idade de aposentadoria de 65 anos para homens e 60 para mulheres até antes de 1960. Sabe qual que era a expectativa de vida, segundo os dados oficiais? Na época era de 52,4 anos. Nós estamos em 2017 com as mesmas idades para aposentadoria e a expectativa de vida é de 76 anos. Então parece evidente por esse simples fato. Outra questão é a taxa de natalidade, que despencou, né, das últimas décadas. Acho que qualquer um olha para as gerações aqui da sua própria família e consegue ver, né, quantos filhos as nossas avós tiveram, quantos filhos as nossas mães, quantos filhos nós, se é que temos filhos, né? Então acho que é evidente que algum ajuste precisa ser feito, né? A PEC traz uma série de ajustes, o que me parece muito positivo. Ajustes, inclusive, envolvendo funcionalismo público, políticos, né? Eu acho que assim, vai precisar de uma dose de sacrifício de toda a sociedade. O que eu espero que seja menor dos mais necessitados e uma dose de sacrifício maior dos mais abastados, dos que têm remunerações melhores, né? Bom, daqui a pouco a gente fala sobre a transição, quem já está no sistema, como é que fica, se a pessoa vai ter que trabalhar mais, qual que é a opção mais vantajosa na hora da pessoa se aposentar. São 8h11. A repórter Vitória Abel está no ABC Paulista, acompanhando o velório do neto do ex-presidente Lula. Vitória traz as informações. Bom dia, Vitória. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Pois é, a gente está aqui em frente ao cemitério Jardim das Colinas, onde acontece o velório de Arthur Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula e filho de Sandro Lula da Silva, que morreu ontem, sexta-feira, aos 7 anos, vítima aí de meningite meningocócica, tá? A previsão aqui é que o ex-presidente chegue por volta das 9h30 da manhã no velório. Ele deixou Curitiba aí por volta das 7 da manhã, deixou a sede lá da Polícia Federal em um helicóptero da Polícia Civil e depois foi encaminhado para uma aeronave do governo do Paraná. A previsão então é que ele chegue aqui por volta aí das 9h30 da manhã. Por enquanto a movimentação ainda é tranquila por aqui, a gente vê a movimentação de jornalistas aqui na porta, alguns parentes e amigos chegando por aqui, mas a movimentação ainda é tranquila. A gente também vê a chegada de viaturas aqui formando um esquema de segurança, viaturas da Polícia Militar. Lembrando que o ex-presidente Lula foi liberado pela juíza Carolina Lembo, da 12ª Vara da Polícia da Justiça Federal de Curitiba, após aí pedido do ex-presidente Lula e da defesa de Lula para que ele fosse aí liberado. Lembrando também que a Força Tarefa da Lava Jato aprovou essa liberação e agora o ex-presidente Lula chega daqui a pouco para acompanhar o velório do neto, Tiago.
Até já, Vitória, bom trabalho para você. São 8h03. Voltando a falar sobre a reforma da Previdência, antes da sequência da entrevista com a doutora, um dos pontos mais discutidos da reforma, a mudança no benefício de prestação continuada. A repórter Mariana Janjacomo explica o que é esse benefício e qual a polêmica em torno da mudança. Em áudio e vídeo, Mariana Janjacomo. O benefício de prestação continuada, o BPC, garante um salário mínimo por mês para pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos, com renda mensal por pessoa da família de até 1/4 do salário mínimo, ou seja, cerca de R$250. O texto da reforma da Previdência, que o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso, propõe algumas mudanças no BPC para os idosos. A ideia é que dos 60 aos 70 anos de idade, os idosos recebam R$400 mensais e só a partir dos 70 anos passem a receber o salário mínimo mensal. O advogado especialista em direito previdenciário, Leandro Madureira, explica que, se for aprovada, a mudança deve ter um impacto grande na vida de quem depende do benefício. Então, serão modificações bastante significativas e que prejudicarão significativamente aquelas pessoas que precisam do benefício de prestação continuada. O economista Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas, diz que as novas regras devem ajudar a diminuir os gastos do governo, mas que isso não vai ser imediato. Inicialmente, isso geraria um aumento para o governo, porque essa mudança ela tem uma transição, então tem as pessoas com direito adquirido que o governo continuaria pagando e entraria, no caso, um grupo de pessoas que hoje não têm acesso ao programa, que são as pessoas de 60 a 64 anos. Mas essa economia depois seria bastante positiva para o governo. O economista Joelson Sampaio também lembra que, mesmo se as novas regras forem aprovadas, a situação de quem já recebe o BPC não deve mudar, porque, nesse caso, o benefício é um direito adquirido. 8h15 aqui nos estúdios, a advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, doutora Cristiane Grano Reich. Doutora, a gente falou sobre a idade mínima, no caso das mulheres, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que pode haver alguma alteração, mas esse outro ponto que a gente apresentou aqui na matéria da Mariana é um ponto também polêmico. Muita gente criticou essa questão do pouco recurso que o governo pode dar, no caso, para as pessoas mais pobres, os aposentados mais pobres. Essa discussão, a senhora acha que também ajuda a alterar isso? Isso pode mudar ao longo da tramitação da reforma? Esse é outro grande ponto polêmico dessa PEC, né? E o interessante é que não está se falando também aqui, né? Porque hoje a gente tem a idade de 65 anos para receber um salário mínimo. A PEC está prevendo redução de 5 anos dessa idade. Então, começa a receber aos 60, só que começa a receber um valor menor que o salário mínimo, que aqui na proposta está como R$400. E aí subiu para 70 anos a idade para receber um salário mínimo, que é o que se recebe hoje. Mas com certeza, esse aqui vai ser um benefício que vai dar muita discussão, porque é o benefício assistencial, ele não é previdenciário, né? Não requer contribuição para o sistema. É justamente para amparar pessoas que não tiveram como contribuir para o sistema previdenciário. Então, ele é assistencial. Então, ele, assim, é o benefício que dá proteção para a população mais carente. Então, eu acho que, com certeza, vai ser objeto de muita discussão aqui, né? Mas eu acho válido dizer isso. A idade caiu, segundo a PEC. E isso é positivo, sem dúvida, né? Comparando com outros países, isso existe também? Os países também mais pobres, considerados mais pobres, né? Cada país tem o seu sistema, né? A gente tem uma convenção internacional da OIT que fala quais são os benefícios previdenciários mínimos para um país ser signatário. E aqui não é previdenciário, aqui é assistencial, né? Então aí vai muito assim, do modelo de Estado que cada país adota, né? Países com uma visão constitucional mais liberal não costumam, né, ter esse tipo de benefício. Constituições com um olhar mais social, como é a nossa Constituição de 1988, aí já tem um foco forte para isso. Por quê? Porque considera que seguridade social, é um sistema onde compreende saúde para todos, que é no caso aqui, né, o SUS é gratuito para toda a população. Então, saúde
previdência. Previdência para quem? Para quem trabalhou e contribuiu e terá, portanto, no futuro benefícios previdenciários. E assistência. Assistência para quem não conseguiu se inserir no modelo protetivo de previdência. Aí vem essa terceira parte da seguridade e dá essa proteção. E é evidente que não são todos os países no mundo que têm essa cultura, né? Mas normalmente países, né, da Europa, de origem latina, tal, costumam ter, tal, e por aí vai. Doutora, sobre a transição, são 3, né, os pontos de transição. Inclusive, assim que a reforma foi divulgada, eu entrei num simulador aqui na internet, e é interessante porque são 3 opções, e nas 2 primeiras eu, por exemplo, eu poderia me aposentar com 65 anos e na última opção 63 ou 62. Por que existem essas diferenças? Nós não estamos falando, para essas regras de transição, de pessoas que têm direito adquirido. O direito adquirido, ele tecnicamente falando, é aquela pessoa que já cumpriu todos os requisitos da lei antiga. Né? Então, para ele, ainda que mude por uma lei nova, você não pode mudar as regras. Aqui, para pessoas que elas entramos no modelo antigo, mas aí as regras mudou a lei. E aí, qual é o intuito? Quanto mais próximo de se aposentar, menos a lei nova impacta essa pessoa. As regras de transição servem para isso. E quanto mais longe da aposentadoria, no caso aqui, ela estiver, mais ela será impactada pelas regras da lei nova. Então, como é que foi feito? Primeiro, acho que a regra mais simples aqui, né, para a gente explicar, são de pessoas que estão há menos de 2 anos de se aposentar. Então, lembrando, pela PEC, né, a nova Previdência não teria mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ela seria extirpada. O que se pretendia desde 1998, que na época não foi obtido, né? E daí depois até criaram um fator previdenciário para minimizar aquilo, porque não conseguiram tirar a aposentadoria por tempo de contribuição, criaram um fator previdenciário. Aqui a proposta é, dessa vez, tirar a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas como é que fica? Tira de uma hora para outra? Algumas pessoas podem já estar próximas, super próximas ou não tão próximas, mas próximas de se aposentar por tempo. Então, eles fazem assim. A primeira regra veio para quem está aqui, né? Digamos, na boca do gol, né? Há 2 anos de se aposentar. Aí, como é que ficaria a regra de transição para essa pessoa? Bom, ela teria que ter, se mulher, 30 anos de contribuição e, se homem, 35. Aplicaria no cálculo da aposentadoria dela o fator previdenciário, que achata um pouco aí o valor, né? E ela pagaria um pedágio de 50%. Então, é quem está há 2 anos. Se falta 2 anos, ela pagaria 2 anos mais 50% de 2 anos. 3 anos. Se ela está há 1 ano de se aposentar, vai cumprir esse 1 ano mais o pedágio de 50%. Vai cumprir 1 ano e meio. Tá? Então, vai trabalhar um pouco a mais aí. Aí entram as outras 2 regras, tá? Que daí a gente teria que ver caso a caso, né? Quanto tempo cada um tem, que a gente fala aqui em anos, mas na bem da verdade não é em anos, né? As contas têm que ser feitas em meses pagos, meses contribuídos, né? Que a gente, para facilitar, arredonda e fala em anos, né? Então aí a segunda regra, que seria também cumprir o tempo de contribuição de 30 para mulher e 35 para homens, e somado a isso, utilizar aquela tabela de pontos que soma idade mais tempo de contribuição. Então, não vai poder ser menos do que 30 ou 35 anos de contribuição, mulher ou homem. Mas a pessoa que já começou a trabalhar jovem, por exemplo, né? Ela já cumpriu esse tempo aqui e está com uma idade mais avançada. Ou então, ela cumpriu o mínimo aqui do tempo, mas ela já tem uma certa idade. Aqui, essa pontuação, ela beneficia. Essa regra aqui, ela iria até 2033. A partir, aí depois disso, vai para a regra que vai virar a aposentadoria, só por idade acabou. A terceira regra seria esse mesmo tempo de contribuição, 30 mulher, 35 para homem, mais uma idade mínima, que começaria aos 56 para mulher e 61 para homem. Para homem. E aí iria até, subindo, até 2031, até chegar a 62 para mulher e 65 para homem, que é
né, como vai ficar a aposentadoria. Aqui não entraria essa questão de exigir idade. Então, em uma regra, para quem está há 2 anos se aposentar, a outra vai exigir uma certa idade e a terceira não exige a soma de idade com o tempo contribuído. Aí cada um tem que avaliar aí o que vai ser melhor para si. Tá? Essa terceira regra de transição vai até 2031. Então, uma delas acaba daqui 2 anos, a outra vai até 2031, até a outra 2033, aí fica vigorando apenas a regra da aposentadoria por idade. Bom, daqui a pouquinho a sequência da nossa entrevista, a doutora Cristiane Granuhai, que é advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário aqui no Jornal da Manhã. 8h24. Repita. 8h24. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas denúncias. Achei uma pegadinha bem desnecessária, viu? A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Flavini, onde você estava? Você estava em Marte. É algo muito importante. Fala, Ed Piccoli. E era tudo uma grande pegadinha do malandro. Aqui na Jovem Pan a notícia não para. Logo depois do Jornal da Manhã, a partir das 10 horas, eu e toda a nossa equipe estamos juntos no Jornal da Manhã, segunda edição. Tudo o que você precisa para continuar seu dia muito bem informado, com análises, entrevistas e as últimas notícias. Então não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal Jovem Pan News. De segunda a sexta, a partir das 10 horas, Jornal da Manhã, segunda edição. Agora 8h26. Repita. 8h26. Bom, de volta aqui com a doutora, falando sobre a reforma da Previdência. Estamos aqui recebendo nos nossos estúdios a doutora Cristiane Granuhai, que é advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, também mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. As dúvidas para quem vai se aposentar a partir dessa reforma. Doutora, falando sobre aposentadoria rural, os militares que têm uma aposentadoria diferenciada, aliás, o governo ainda não enviou para o Congresso Nacional essa aposentadoria, vai enviar agora até o fim de março. Tem também toda a questão dos estados. É possível agradar a todos ou não? Esperamos, porque senão não será uma reforma justa. Eu confesso que quando eu peguei a PEC, ela me agradou justamente porque contemplava políticos, veio logo em seguida a promessa, né, de também contemplar militares. E então, poxa, porque afinal de contas, se a promessa é vamos onerar mais, quem tem mais possibilidade de contribuir, nada mais justo que onere esses dois. Afinal de contas, no regime geral, que é o que abarca os trabalhadores da iniciativa privada, a gente tem limitação ao teto da Previdência, né? E é muito raro, que hoje é de 5.839. E é muito raro a gente conseguir alguém na iniciativa privada que se aposente por esse valor. É raro, muito raro. E ainda hoje, a gente já teve aí algumas mudanças nas regras, né, dos servidores públicos e tal, vem vindo aí, mas na minha opinião é uma coisa que a gente sempre tem que buscar, é tornar no futuro, de preferência o futuro breve, as regras únicas, né? E hoje em dia não são, a gente ainda tem os servidores públicos recebendo valores muito mais vantajosos, né, do que os trabalhadores da iniciativa privada, né?
Então, assim esperamos, que realmente todos sejam contemplados, porque senão começa a ficar um pouquinho difícil de sustentar, né? Doutora, o Fábio de São José do Rio Preto já enviou uma mensagem pra gente. Ele pergunta sobre a esposa dele. Faltam 4 anos para ela se aposentar por tempo de contribuição e ela tem 43 anos. Como é que fica a situação dela? Olha, Fábio, francamente, a gente precisaria até ter mais elementos, né? Porque claro, a gente não sabe, normalmente as pessoas falam, contribua há tantos anos. E ela é nova, né? Exatamente, ela é nova. De um modo geral, o que se diz é que pessoas exatamente na situação dela vão sofrer um pouquinho mais o impacto dessa reforma, né? Mas assim, eu aconselho ele, a gente já tem na internet, acredito que até em breve os sites governamentais também já terão esse simulador. Entra no simulador da internet, tira antes pelo site da Previdência o CNIS dela, CNIS, tá? Que é o nosso extrato previdenciário, cada um tem o seu. Lá a gente consegue ver exatamente quantos meses de contribuição a gente tem, tira esse documento, entra no simulador aí da internet e faça direitinho. Mas do que pode se dizer, por ela justamente ser jovem, ela está assim na faixa etária que deve mais sofrer os impactos dessa reforma. Doutora, o Gilberto de Diadema pergunta, em linhas gerais, pelo que a senhora pôde ler e acompanhar nessa proposta, algum item fere o direito da Constituição, direito constitucional? Algum item pode ter alguma contestação mais explícita? É interessante essa questão, né? Porque justamente o que está se querendo é alterar a Constituição. Exato, então, é uma PEC, né? Exatamente, é uma PEC. Então, é complicado a gente analisar assim, isso fere? Então, mas vamos mudar a Constituição, vai passar a não ferir. Por isso que precisa ter uma proposta de emenda constitucional, que é a única maneira que a gente tem de alterar a Constituição. Mas é interessante também, isso, infelizmente, só o tempo nos dirá, né? Como os juízes vão entender, como é que a coisa vai se consolidar. Mas quando a gente pega os princípios, porque os princípios do direito previdenciário, do direito da seguridade, até mais do que além da previdência, né? Envolvendo saúde e assistência também, eles estão todos na Constituição. Tá? Doutora, o Maicon de Foz do Iguaçu, olha só, nos acompanhando em Foz do Iguaçu, ele pergunta: essa reforma atinge também os funcionários públicos municipais, estaduais ou só os federais? Como é que isso vai ser tratado? Atinge os estados também? A proposta é que sim, que atinja. Todos, até as prefeituras? Exatamente. Essa é o que está na PEC. Vamos ver como é que as negociações encaminharão, é o que está aqui. Agora, o Luciano de São Luís pergunta sobre o tempo de contribuição para os professores. Ele tem 46 anos, faltam 5 anos para ele se aposentar por tempo de serviço. Como é que fica a situação dele? Os professores são uma categoria mais delicada, né? Sempre, exatamente. E aqui elas estão duras, né? Essa proposta veio mais dura para os professores. Porque hoje que a gente tem exigência de 50 anos para mulheres, 55 para homens. 25 anos de contribuição para mulheres, 30 para homens, né? E como ficaria? 60 anos de idade para ambos. E 30 anos de contribuição para ambos. Então, seria uma das propostas mais duras aqui, né? Mas professores são uma classe muito organizada e poderosa, assim. Eu acho que esse ponto aqui também vai ser objeto de muita discussão e debate. Doutora, a senhora tem tempo para ficar mais um pouquinho aqui com a gente no estúdio? Claro. Então tá bom. Então a gente vai seguir aqui com a doutora Cristiane Greno Reich, advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. E você pode mandar mensagens, nosso WhatsApp está aberto, 931 17 0620. Também o nosso Twitter, Jovem Pan News. Mande a sua pergunta, a sua dúvida e que a doutora vai responder as suas questões. Até já. Bom, aí aqui a doutora Cristiane Greno Reich, advogada especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário. Doutora, nós infelizmente não temos mais tanto tempo, eu só vou fazer mais uma questão para a senhora, que aliás chegou aqui também pelas nossas redes sociais, sobre aquele adicional para os cuidadores dos idosos. De que maneira que a reforma trata isso? E a senhora acha que trata de uma forma correta?
confesso que eu não encontrei isso aqui na reforma. Não tem isso na reforma. Não. Isso, até porque isso é um direito trabalhista, não? Isso é um direito trabalhista. Não contempla aqui. Não contempla. Você tá querendo... O que será que a pessoa está dizendo? Os 25% a pessoa além... não mandou o nome, eu já sei. O que ele, acredito que ele esteja querendo saber o seguinte. Hoje a gente tem na aposentadoria por invalidez um adicional de 25% para as pessoas, para os segurados que necessitam de cuidados de alguém, de um cuidador, certo? É isso. É isso. Ok, ficou mais claro agora. Olha, não, confesso que não encontrei isso aqui não, tá? O que nós temos, agora a gente não consegue saber se isso, eu confesso que eu não tenho certeza se isso foi retirado ou se ficará apenas do jeito que está aqui na reforma. Isso não foi contemplado. Doutora, e mais uma pergunta aqui. Claro que a reforma não foi aprovada. O que nós temos em vigor é a Previdência atual, a Previdência velha, mas tem muita gente perguntando quem já está com o processo ativo, quem já deu entrada na documentação, corre algum tipo de risco? Acho que nenhum. Não, fica tranquilo. Por quê? Porque a pessoa, se ela já deu entrada no processo, ela já cumpriu os requisitos para se aposentar na vigência da lei antiga. O direito dela está adquirido. E só mais uma dúvida, doutora. Tem muita gente que enfrenta o processo, empresas, o processo de pejotização, a pessoa paga para o INSS, ela é CLT, mas de uma hora para outra ela tem, essa pessoa tem uma mudança. Claro que a própria reforma trabalhista já prevê que a pessoa não pode ser mudada automaticamente, tem que ficar fora dessa empresa por uns 6 meses ou 8 meses, não sei, a senhora sabe melhor do que ninguém. Mas eu pergunto, se a pessoa vira PJ, a pessoa pode ainda continuar contribuindo? Pode, né? Sim, deve. Que às vezes as coisas no mundo real são tão diferentes do que está na lei que a gente acha que aquilo não existe, né? Pela lei, toda pessoa que trabalha e recebe remuneração é contribuinte obrigatório da Previdência. Sim. No caso que você está colocando, ele é não como empregado, mas como contribuinte individual. É o empresário, é o autônomo. Ele continua. Se isso não acontecer, se o recolhimento previdenciário dele não acontecer, estaremos diante de uma ilegalidade. Ok. Tá? Doutora Cristiane Grano-Reich, aliás, a gente nunca recebeu tantas mensagens, que é um assunto que mexe com todo mundo, então a Jovem Pan vai voltar a tratar esse assunto. A gente volta a convidar a senhora para participar mais vezes aqui no Jornal da Manhã, durante a programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aproveite o carnaval, né? Todos nós. Bom carnaval a todos. Muito